Apito inicial para mais uma edição de E o Campeão é, hoje com os campeões Gabriel Alves, Pedro Henriques, Mariana Fernandes e Augusto Inácio. No menu desta edição, o jogo que marcou a estreia dos oitavos de final da Taça de Portugal, Sporting Santa Clara, ontem à noite. E hoje temos um Nacional Benfica, jogo em atraso do campeonato da Primeira Liga. Vamos começar pelo jogo da Taça. Foi uma longa-metragem com final feliz para o clube de Alvalade. Pelo menos o Sporting venceu por 2-1 no prolongamento. O Santa Clara não foi missão fácil para o clube de Alvalade. Augusto Inácio, o teu coração já está recomposto das emoções desse jogo frente aos açorianos do Santa Clara? Boa tarde. Ufa, até que enfim que acabou o jogo. E o Sporting lá conseguiu passar, mas foi um jogo muito complicado, muito difícil. O Santa Clara apresentou-se outra vez em Alvalade com uma excelente organização, com uma excelente atitude, tentando sempre contrariar as ofensivas do Sporting, que teve pouco poder de fogo e só o teve quando o Arder entrou em campo. Eu diria que foi um jogo daqueles de pelo 90, em que houve agressividade, em que houve disputa, mas às vezes pouco esclarecimento, principalmente do lado do Sporting, a nível ofensivo. Eu creio que foi uma vitória que depois que acabou por cair do céu pelo atraso do jogador do Santa Clara para o seu guarda-redes, em que o Guilherme aproveitou bem para fazer o segundo golo e acabar com o sofrimento. Diria que o Sporting melhorou um bocadinho em relação aos jogos anteriores, mas não muito mais do que isso, o que isto quer dizer que o Sporting ainda tem muito caminho para percorrer para chegar ao nível em que esteve. Gabriel Alves, as dificuldades sentidas pelo Sporting resultam mais de demérito do clube de Alvalade ou de mérito da equipa do Santa Clara e a forma como ontem se apresentou em Alvalade? Eu acho que é um pouco das duas situações. E acho que é um Sporting de vidro, pouco consistente, poucas ideias, na questão do mecanizado sem óleo, tudo perro, quer a defender, quer a organização, quer no ataque, face a um Santa Clara que acabou por pagar cara a sua eliminação. Portanto, é eliminado pela prenda que oferece ao Sporting, com lacinhos e, portanto, papel bonito, papel de Natal, correspondente à quadra, porque aquilo é uma prenda, mas também, embora a sua organização, em termos de colocação no terreno, seja uma organização boa, interessante e que bloqueou um Sporting de vidro, devia ter querido mais. Aquilo que pretendeu foi, pensa-se que a determinada altura, levar aquilo para os penaltis. E obviamente quem quer jogar para o último transe acaba por morrer na praia, porque viu-se que quando sofre o primeiro golo do Sporting, a equipa quis e foi lá, e obviamente que ofuscou o Sporting em termos portanto, defensivos. O Sporting ficou completamente ofuscado, uma série de lances de bola parada que podia ter marcado antes de o ter feito. E obviamente que depois voltou outra vez àquela posição, eu vou controlar isto até ao fim. E acaba depois por fazer, portanto, enfim, o embrulho e naturalmente entregar a prenda para o nórdico muito bem, tirar partido daquilo que foi a facilidade que o jogador do Santa Clara açoriano naturalmente lhe entregou. Portanto, aquilo que é o Sporting, eu penso que sim, pode-se dizer, está um bocadinho melhor. Mas eu acho que há aqui, acima de tudo, como é que se cai tanto para se reerguer depois? Porque o Sporting ainda há umas semanas era top e neste momento estão lá os mesmos jogadores, está lá a mesma equipa. Sim, há lesionados, enfim, tudo bem, mas isso acontece a todos os clubes, em todas as circunstâncias. Mas o Sporting também já tinha tido lesionados, pode haver uma quebra, mas não é sair, diria, do andar 100 para o andar 10. Os insondáveis mistérios das quebras exibicionais do Sporting, marcada esse trajeto pela saída de Ruben Amorim, do comando técnico do clube de Alvalade. Mariana Fernandes, partilhas esta opinião do Augusto Inácio? O Sporting ontem um bocadinho melhor face àquilo que tem feito nos últimos jogos? Um bocadinho muito pequenino. Deixa-me dizer também que
este Santa Clara, ou este jogo do Santa Clara, também não foi igual ao Santa Clara de há 2 semanas, ou seja, foi um jogo um bocadinho diferente, e a verdade é que o Santa Clara também não teve a capacidade de, pelo menos no capítulo ofensivo, causar tantos problemas ao Sporting como acabou por causar há 2 semanas. O Franco Israel quase só é incomodado a sério no prolongamento, e só que tem de intervir a sério no prolongamento. E isto não tira, obviamente, o mérito que o Santa Clara teve em, através da organização defensiva, conseguir ali controlar o Sporting e maniatar o Sporting no último terço. É um Sporting que eu não acho que seja um bocadinho melhor. É um Sporting que teve sorte com aquele lance do Santa Clara. É um Sporting que neste momento conta muito com Conrad Arder a saltar do banco para agitar. Entrou muito bem ontem. E é um Sporting que está a perceber que aquele João Simões que lá está no meio campo, se calhar não é assim uma solução alternativa tão má a Daniel Bragança e a Morita como se pensou. Aliás, há soluções alternativas que se calhar tinham outros pergaminhos, digamos assim, que não correram tão bem. O João Simões, apesar de tudo, não se dá por ele. E o facto de não se dar por ele, eu acho que é uma boa notícia naquele lugar. Não acho que o Sporting esteja melhor, não acho que o Sporting tenha feito um bom jogo, não acho que o Sporting tivesse assim merecido tanto passar, mas também não acho que o Santa Clara merecesse passar. Acho que foi um jogo pobrezinho em termos de inspiração ofensiva, um jogo que demorou tempo a mais, porque aquela meia hora extra acrescentou muito pouco ao jogo, quase mais nada deu, a não ser o golo do Gyökeres. Agora, é um Sporting que obviamente tira daqui uma réstia de motivação, digamos assim, que não deixa de ser importante. Aquela ideia, aquele chavão de trabalhar em cima de vitórias é verdade. Claro que é muito mais fácil para João Pereira dar o treino hoje, depois de ter passado o Santa Clara, ainda por cima uma equipa com quem tinha perdido há 2 semanas, com 2 vitórias consecutivas, e é muito mais simpático olhar para o derby com o Benfica depois destas 2 vitórias, a achar que se vai ganhar o Gil Vicente na próxima jornada, do que obviamente depois de ter sido eliminado na Taça de Portugal. Portanto, tudo isso ajuda e tudo isso empurra, mas é preciso um bocadinho mais e é preciso jogar mais, e o Sporting não está a conseguir, e é verdade que faltam alguns jogadores-chave. É verdade que aquela ideia de que o Sporting jogava de olhos fechados e neste momento não faz, alguns dos jogadores que jogavam de olhos fechados não estão lá dentro, mas outros que estavam e que continuam a estar, tiveram uma regressão de rendimento muito grande. E obviamente falo do Trincão como exemplo paradigmático disso. Era um jogador que estava a voar com o Ruben Amorim, que desapareceu por completo. Mas eu acho que isto depois também tem a ver com a forma como o Sporting joga neste momento, e a primeira parte ontem contra o Santa Clara mostra muito isso. O Sporting não tem jogo interior, não tem jogo pelo corredor central, tem de lateralizar, tem de ir buscar cruzamentos, e esta equipa do Sporting, desde que o Ruben Amorim chegou, portanto agora com o João Pereira, que é um bocadinho uma evolução na continuidade, nunca foi uma equipa de fazer cruzamentos para a área e esperar por cabeceamentos. Não era assim que o Sporting chegava aos golos. Portanto, o Sporting também mudou a forma de jogar, mudou a forma de atacar, ou deixou de ter a capacidade de atacar como atacava. E isso, obviamente, prejudica jogadores como o Gyökeres, jogadores como o Trincão, e neste momento está a dar muito gás a esse menino chamado Conrad Arder, que pelo menos traz a vontade de fazer diferente. E eu acho que é isso que ele deu muito ao jogo ontem, não só pelo golo, mas o Sporting mudou a forma de jogar e pelo menos a intensidade mudou-se muito quando o Arder entrou. Um desempenho aguerrido de Arder, autor de um dos golos com que o Sporting bateu ontem o Santa Clara. Uma partida que fica também marcada por algumas queixas do clube de Alvalade relativamente à arbitragem de Helder Malheiro. Pedro Henriques, boa tarde. Tem razão os de Alvalade? Bem, vamos lá dizer algumas coisas também à parte da arbitragem, que a arbitragem está no sem falta. Mas também já lá vou. Em primeiro lugar, estamos em época de Natal e o Santa Clara fez exatamente isso. Deu uma prenda fantástica ao Gyökeres que estou a aproveitar. Porque estamos em época de Natal e a quadra também é religiosa, o que em termos de edição do Sporting foi a chamada pobreza franciscana. Depois dizer o seguinte, em termos de arbitragem, 2 penaltis ficaram por assinalar a favor do Sporting, 2 penaltis sobre o Gyökeres. Eu vou-vos confessar, eu como árbitro dentro do terreno de jogo teria muita dificuldade em tirar aquele penalti, porque eles são mesmo difíceis para o árbitro. Mas eu, o VAR, acertava de certeza quando não seja a chamar o árbitro. E é isto que não se consegue perceber. Já no outro jogo do Santa Clara ficaram 2 penaltis posicionados pelo Sporting, agora com outros árbitros, com outros VARs também. E muita da responsabilidade da videoarbitragem, que tem um papel fundamental em lances que são muito difíceis, são chamados penaltis de televisão. Acrescentar ainda que Gaio e Sanjur são claramente bem expulsos e que são o reflexo daquilo que é um grande desnorte na equipa do Sporting. Nunca vi o capitão Ullmann tão reativo, tão gestual, que mudou completamente. Aquele capitão que era, em termos comportamentais, passou a ser um capitão irritadíssimo, e o reflexo também está em toda a equipa do Sporting,
que qualquer decisão da equipa de arbitragem, eu vou-te já dar o exemplo do Gaio, que reclama e leva 2 amarelos quando quer pontapé de canto, quando, curiosamente, até podia ter razão, não tem, o árbitro acertou, era mesmo pontapé de baliza, foi o jogador do Sport do último a ter tocado na bola, e isso reflete muito também aquilo que é o estado de espírito, toda esta falta de equilíbrio emocional que o Sporting neste momento tem. Finalmente, porque estamos também em época de final de ano, em que a gente começa a fazer 10, 9, 8, portanto em contagem crescente, neste caso concreto para o Sporting não há de ser na passagem de 31 para 1, mas no meu ponto de vista dia 29. Eu acho que esse Sporting Benfica vai ser muito decisivo em relação àquilo que é o presente e o futuro do Sporting, nomeadamente em relação à equipa técnica liderada por João Pereira, porque ou realmente o Sporting continua a empurrar com a barriga para a frente do problema, que é isso que está a fazer, muito pobrezinho este jogo, muito mal este jogo, muito mal o Sporting em termos de ofensivos e defensivos, em todos aqueles aspectos técnico-táticos, na minha perspectiva mudou, mas mudou para pior, e ou realmente vai conseguir ganhar ao Benfica e de alguma maneira desfastar tudo isto e dar-se a volta, ou então eu acho que o Sporting vai ter que tomar uma decisão em relação àquilo que é o presente e futuro, porque começa a ficar depois em causa questões como a Taça da Liga, que não é o mais relevante, mas depois o próprio Campeonato Nacional e até inclusivamente aquilo que o Sporting estava a fazer e bem feito na Champions League. Sobressai dos vossos comentários que o Sporting ainda não terá estabilizado depois da saída de Ruben Amorim para o Manchester United. E falavas no Benfica que entra precisamente hoje em campo para concluir o jogo da Ronda 8 frente ao Nacional da Madeira, uma partida que teve de ser interrompida por causa das condições atmosféricas que se faziam sentir na Choupana, um intenso nevoeiro que não permitiu a conclusão do encontro. Pedro Henriques, o Benfica vem de um empate importante, imagino, claro, para o Clube da Luz conseguir vencer esta partida na Madeira. Parte como favorito? Ora bem, uma vez mais, não querendo fugir à tua questão, vamos aqui informar os nossos observadores todos. O jogo vai começar com 8 minutos e 5 segundos. É só para relembrar. Com um lançamento unilateral a favor do Nacional, junto ao banco do Nacional. O árbitro é o mesmo, podia não ser, o Gustavo Correia, tiveram foi que alterar o vídeo árbitro, que era o Hélder Malheiro, mas depois que tinha sido no outro jogo, e uma vez nomeado para este jogo ontem, não fazia muito sentido. Aliás, ainda foi nomeado e depois foi desnomeado. E, portanto, fizeram bem em tirar. Relativamente ao jogo, porque estava aí em risco a questão de até já estar a prever que o jogo pudesse ser... Aliás, o Bruno Lage falou nisso, e falou-se nisso, porque às 17 horas podia haver nevoeiro. Deixem-me dizer que não, há uma aproximação de uma superfície frontal muito fraca, e esse sistema normalmente está associado à nebulosidade de nuvens baixas, ou seja, a Choupana vai ser varrida com o chamado vento horizontal. Embora possa haver nuvens baixas entre 600 e 1000 metros, e a Choupana está acima dos 600 metros, não vai acontecer. E, portanto, a minha previsão, portanto, depois o observador, quando precisar também, que eu faço aqui a questão do boletim meteorológico diariamente, à vontade, para dizer que a visibilidade até vai melhorar e entre as 17 e as 19 vai mesmo haver jogo e, portanto, está tudo ok. O Benfica vai jogar com o mesmo 11, porque aí está no regulamento. O Nacional não, porque tem 2 jogadores que são baixas e o regulamento prevê que em caso, como foi o caso da alteração do jogo para outra data, se houver jogadores que sejam justificados de maneira oficial, e foram, aí sim pode fazer alterações, e é isso que vai acontecer. Portanto, hoje não vou adivinhar o 11 do Benfica, porque é exatamente o mesmo 11 que terminou, que penso que as pessoas ainda se lembram dele, mas de qualquer maneira aqui fica para terminarmos: Trubino, Otamendi, Araújo, Comba, Carreras, e depois Florentino e Osnas, Arthur Koglu, Kogshu, Di Maria e Pavlidis. E agora os colegas falem sobre o jogo. Mariana Fernandes, vamos lá então falar sobre este jogo e a importância desta partida para o Benfica depois do tropeção frente ao AVS. Sim, depois do tropeção e depois desta ideia e destas semanas que se prolongaram desde que o jogo foi adiado, com este handicap quase mental da questão da classificação, porque a verdade é que são 3 pontos, existe sempre aquela coisa do Benfica tem menos um jogo, portanto com mais 3 pontos pode lá chegar, mas os 3 pontos não estão conquistados, ou seja, só hoje é que vamos perceber se o Benfica ganha o jogo ou não. As coisas às vezes não são assim tão líquidas como nós as colocamos, portanto não são 3 pontos dados, o Benfica vai ter de ganhar o jogo como teria de ter vencido o jogo há umas semanas na data original. Agora, é claro que o Benfica tem de dar uma resposta, é claro que tem de dar uma resposta depois da exibição e do resultado contra o AVS, porque não foi só o resultado, foi uma exibição também ela muito pobre e muito desinspirada. E depois aqui esta ideia, obviamente, de estarmos cada vez mais perto desse derby com o Sporting, que se é importante para o Sporting depois ganhar ao Gil Vicente para entrar neste jogo com o Benfica, pelo menos com um ponto de avanço, portanto, com essa ideia de que está na liderança e que parte com essa réstia, digamos assim, de superioridade, também é muito importante para o Benfica não perder mais pontos e não permitir que o Sporting chegue a esse derby com uma vantagem maior do que aquela que tem na altura, ou que poderá ter. Portanto, claro que é um jogo importante e é importante também, parece-me, desse ponto de vista mental, ou seja, o Benfica deixar de olhar
para a classificação, com menos um jogo, com esses menos 3 pontos. Partir daqui com essa ideia de que está tudo aqui parado, pelo menos no que toca às jornadas, e portanto as coisas estão mais certinhas nesse objetivo. Acho que numa equipa como o Benfica, que está ali a oscilar entre o segundo e o terceiro lugar e que tem a possibilidade, jogando contra um rival direto, de chegar à liderança isolada antes do final do ano, estes 3 pontos obviamente fazem muita diferença. Gabriel Alves, e este Nacional, o que vale? O Nacional da Madeira, que vem de uma vitória na última jornada frente ao Moreirense em casa, na Choupana, precisamente por 1-0. Olha, vai fazer frente ao Benfica aquilo que se pode dizer, um jogo para se fazer notado. Portanto, vale aquilo que vale, mas o Benfica também tem que mostrar o que é que vale. E, olha, eu até, depois daquilo que a Mariana disse, subscrevo, mas tenho aqui só um dado para dar, não é? É porque depois dos dados do meteorologista Pedro Henriques, que espero que estejam corretos, veremos que, se houver necessidade, não queremos que seja necessário, mas se houver necessidade, que a Águia tivesse levado na bagagem os faróis de nevoeiro. A ver, vamos se assim vai ser. Nacional Benfica, mais logo a partir das 5 da tarde, é uma partida que vamos acompanhar com relato aqui na Rádio Observador. Augusto Inácio, como é que perspectivas este encontro? A mesma pergunta, se de facto esta partida assume uma importância maior pelo facto de o Benfica ter tropeçado na jornada anterior? Pois, aqui o que falta saber é que Benfica é que vamos ter. Porque o Benfica não tem sido uma equipa constante, tem alternado coisas boas com coisas fracas. E exemplo disso é o jogo com a AVS. Uma primeira parte boa, dominou completamente o encontro, uma segunda parte que foi muito medíocre e o Turbino até foi o melhor jogador do Benfica na segunda parte e o Aves até poderia ter ganho esse jogo. Por isso que o Benfica vamos ter hoje. O Benfica também já com o Aves também provavelmente contava com 3 pontos, depois deixou lá 2. Hoje é com o Nacional. O Nacional, treinado por Tiago Margarito, está a fazer um bom trabalho na Madeira e ali, eu conheço bem aquele campo, é sempre muito difícil e muito complicado, porque o treino é muito escorregadio e por baixo do relvado não é areia, aquilo parece barro, e os jogadores às vezes têm pouca aderência ou têm dificuldades nessa aderência no campo. Mas tudo depende depois daquilo que vai ser o reatamento da partida. O Nacional, estou convencidíssimo que se aguentar o 0-0 até ao intervalo, vai complicar muito a vida ao Benfica, porque o Nacional no contra-ataque tem jogadores rápidos e pode marcar gols ao Benfica. Agora, a minha dúvida é, se for o Benfica da primeira parte do Aves, o Benfica tem muitas possibilidades de ganhar, mas se for aquela equipa da segunda parte do Aves, tem muitas possibilidades de perder. Nacional Benfica, a partir das 5 da tarde, com emissão especial aqui na Rádio Observador para acompanhar todas as incidências desta partida em atraso referente à 8ª jornada do Campeonato da Primeira Liga. É agora 12h52. Vamos lá então aos campeões dos nossos campeões e começo precisamente por ti, Augusto Inácio. Quem é o teu campeão? Olha, dou para já nota 15 ao Gonçalo Ramos, esteve muito tempo lesionado. Nos últimos 3 jogos marcou 3 golos, inclusivamente o de ontem, que foi o da vitória, num gol de cabeça. É o reaparecimento de um bom jogador que precisa de mais afirmação, mas que a lesão o atrapalhou. Espero que ele consiga dar uma nova dimensão àquilo que foi a sua contratação pelo PSG. E nota 20 para o Ancelotti. O melhor treinador da história do Real Madrid, 15 títulos conquistados. O Real Madrid ganhou 3-0 ao Pachuca e o Ancelotti tem muito mérito nisso. Claro que a equipa também tem, mas ele tem muito mérito nessas vitórias e por isso é mais uma vez o reconhecimento de um excelente treinador que tem neste momento 15 títulos, o mais titulado do Real Madrid. É obra. Nota máxima para o técnico italiano. Gabriel Alves, e o teu campeão? Olha, eu tenho aqui vários. Começo por uma nota de atenção. Já falei dele ontem e até lhe dei nota positiva para Amorim sobre o que está a acontecer com Rashford. Ele está num trilho minado e nota-se até pela comunicação. Ele tem consciência disso. Aliás, há mais notas hoje. Portanto, ele tem que ter, e vamos ver até que ponto, o apoio da estrutura daquilo que é, digamos, aqueles que são os donos do Manchester United. Depois é uma nota de perigo, que chamar a atenção para tudo o que aconteceu
e o Inácio falou do Gonçalo, e bem, mas eu vou falar da outra parte, uma nota de perigo para aquilo que aconteceu com a Donnarumma, um trauma facial, lesões múltiplas, numa entrada, eu diria, completamente, enfim, de pé em riste de Zingo, que obviamente deixou marcas demasiado graves na face do guarda-redes italiano ao serviço do Paris Saint-Germain. Depois tenho aqui uma nota de atenção, eu voltarei ao assunto amanhã, para o Atlético Barcelona, que está neste momento, obviamente, por várias razões, isto na sequência daquilo que o Real Madrid fez e Ancelotti, e o Real Madrid também está expectante, porque aquilo na Liga não vai como, enfim, tão sobre rodas, saber como é que este Barcelona sem Lamine Yamal, porque não vai, está magoado, mas chega aqui talvez uma nota, será que Deco falará com o seu amigo Jorge Mendes e o João Félix possa voltar para substituir? Fica aqui esta nota. E agora, vamos dar notas. Vou dar 17 a Lothar Matthäus sobre Vinícius, porque de facto é uma figura do futebol mundial, e eu cito, para mim Vinícius é o segundo Neymar, é um super talento, mas tal como Neymar atrapalha-se a si próprio. Vinícius provoca os espectadores, envolve-se nos conflitos com os adversários, provoca com gestos, tem classe mundial, grande remate, velocidade, mas Neymar não é aquele que é o modelo errado. Portanto, muito bem, Lothar Matthäus, portanto, e depois dou um 15 ao meteorologista Pedro Henriques e espero dar-lhe 20 amanhã, pela vertente meteorológica anunciada hoje para a Madeira. A ver, vamos se concretizam as previsões meteorológicas do Pedro Henriques. Mariana Fernandes, o teu ou os teus campeões? Olha, muito rapidamente e sem querer repetir o que o Gabriel disse, um 15 para Ruben Amorim. As coisas estão muito complicadas. O United é um ninho de víboras neste momento e é mesmo muito complicado coordenar aquele barco sem afundar e sem nos afundarmos a nós próprios. Acho que ele já fez uma ótima demonstração de força com o que fez contra o City, ainda por cima contra o City, com o Rashford e com o Garnacho. Hoje diz que se fosse ele teria falado com o treinador primeiro antes de dar aquela entrevista e dizer o que o Rashford disse. Portanto, continua a mostrar que é ele que manda e eu acho que é isso o mais importante naquele clube, alguém a mandar e não necessariamente um plantel ou um dono ou um CEO, ou seja o que for, a mandar. E depois só uma nota curiosa para o Valtteri Bottas, que alegadamente tinha terminado a carreira no último grande prémio de Fórmula 1 e que afinal vai ser o terceiro piloto da Mercedes e vai voltar à Mercedes para este papel um bocadinho mais secundário, mas que vai continuar a trazer a boa disposição de sempre à grelha da Fórmula 1. Falavas de Ruben Amorim do Manchester United, que hoje defronta o Tottenham fora de casa em jogo a contar para a Taça da Liga. Garnacho está de regresso, Rashford continua de fora. Só falta o campeão do Pedro Henriques. Sim, vou dar nota 8 para Gai e Santos pelas expulsões e para o Fábio Melo pela sua ausência como vídeo-árbitro, ausência no sentido de não ter feito as suas intervenções, nota negativa para os 3, e nota 20 para mais um título internacional do Real Madrid, com esse grande senhor Ancelotti no comando das operações. A figura de destaque nesta edição de E o Campeão é, que fica por aqui, edição de quinta-feira, em dia de futebol, o Benfica vai à Madeira.